Nação, temos aqui um corte da ESPN Brasil repercutindo o Fla-Flu. Seja bem-vindo mais uma vez, deixa o like, para não esquecer eu vou pedir, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Uma pausa no assunto Grenal, vamos virar para o próximo clássico? A gente fala agora também sobre Fla-Flu, que jogaram então Flamengo e Fluminense no Maracanã. Aí também um empatezinho, sem gols, nada pra gente mostrar aqui pro Fã do Esporte, mas o Pedro Henrique Torre conta toda a história da partida. Nunca é fácil. Fla-Flu é um jogo truncado, onde o adversário sempre tem as suas armas, tentam destruir as nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor e tudo mais. Então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então fizeram bem, acredito que as chances mais claras foram nossas. A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. E a gente viu hoje um grande Fluminense e um grande treinador que sabe defender muito bem, como ele fez, que é o Mano. Então, mas não está engasgado, nunca eu penso assim. A única coisa que eu penso agora é em ganhar o próximo jogo. Difícil a gente fazer 2 jogos em alta intensidade num campo que atrapalha, né? A gente acabou de voltar de uma viagem, a gente chegou 4 horas da manhã na quinta-feira aqui, depois de um clássico que a gente correu muito, que a gente teve que se entregar demais para ganhar do Vasco, e jogar um sábado 4 horas da tarde num calor que tá quem faz a tabela, quem talvez não tenha um pouco de noção do que é jogar em alta intensidade. Foi muito claro as duas propostas das duas equipes, a equipe do Fluminense muito fechada, querendo sair só em contra-ataques, a nossa equipe querendo propor jogo, como sempre. Com certeza, quando uma equipe vem fechada, é muito mais difícil você furar essa defesa que está ali fechada. Eles têm a postura deles de marcar um pouco mais recuado e propor menos o jogo. Isso a gente vê principalmente contra a gente. Então é isso, a disputa do Campeonato Carioca segue. Como eu disse, o Flamengo tem mais 3 jogos a cumprir. Um deles, o jogo atrasado contra o Botafogo, foi adiado por conta do clássico na Supercopa do Brasil, vencido pelo Flamengo em Belém. No meio de semana tem Flamengo e Botafogo aqui mesmo no Maracanã, quarta-feira às 21h30, e o Fluminense só volta a campo no outro fim de semana, domingo, contra o Nova Iguaçu. E desce a tela então com os números do jogo. Fluminense 0, Flamengo 0. Foi chato. O Flamengo foi melhor em vários quesitos, ou pelo menos teve números melhores. 11 finalizações, 2 no alvo, 6 escanteios e cometeu menos faltas do que o Fluminense. Então, em vermelhinho aí o destaque para os números do Flamengo. Elton, eu queria separar do que a gente ouviu aí dos personagens, começando pelo Flamengo. Mesmo com toda a sua elegância e educação, o Filipe Luís foi firme na afirmação dele, né, na coletiva, de que é muito mais fácil você jogar para se defender e nunca tem que propor o jogo, que isso fica por conta do Flamengo, e que ainda destruir é mais fácil do que construir. Então aí eu vi o Filipe Luís falando um pouco mais firme acerca da análise do jogo. Pensamento compartilhado pelo Léo Pereira, né, que falou também ali na zona mista sobre isso, né, usando outras palavras. Mas foi um jogo de imposição do Flamengo, né? A característica desse elenco, desse time, é essa, né? Um time de ter a bola no campo de ataque, de recuperar a bola ainda no campo de defesa adversário, de tentar se impor um pouco mais e de aproveitar espaços. O Filipe Luís até fez uma comparação com o Botafogo, o jogo contra o Botafogo, né? Que foi um jogo mais aberto, mesmo com um campo um pouco mais pesado em Belém, porque o Botafogo tem uma postura também mais agressiva, de sair mais para o jogo e oferece mais espaços. E o Flamengo conseguiu vencer a partida e conquistar a Supercopa do Brasil. O Fluminense, que é o único time, né, que conseguiu bater o Filipe Luís, uma derrota no ano passado, jogando dessa forma com o Mano Menezes, adotaria essa proposta novamente. Até porque não tem um meio-campo, talvez, que retenha mais a bola. Jogou com o Canóbio, um cara de transição rápida, o Arias jogando por dentro, o Riquelme, que é um cara também que não é de reter a bola, o Cano, que é um atacante de movimentação, o Martinelli e o Hércules, que são caras que constroem. O Hércules, inclusive, um jogador que funciona muito, e no Fortaleza era assim,
de transição rápida também, de um toque só. Então não era um Fluminense para reter a bola. Era um time para baixar a linha e jogar no contra-ataque. Foi o que aconteceu. Mas deixou o jogo realmente um jogo de pouca trocação, né? E, consequentemente, de poucas oportunidades, apesar da quantidade de oportunidades criadas pelo Flamengo, poucas no alvo, né? Uma delas a gente está vendo aí o Cebolinha acertando o gol para a defesa do Fábio. Mas eu acho que o Felipe está certo. E aí não é nenhum demérito também do Fluminense jogar dessa forma. É claro que o torcedor do Fluminense estava acostumado a ver um outro time, né, há 1 ano e meio atrás. Bem diferente, com imposição. Mas dentro do que o Fluminense tem, acabou sendo a proposta. Foi chato? Acabou sendo, Mari. Mas a proposta do Fluminense, antes de começar o jogo, já era essa. E para o Mano Menezes, importantíssimo, né? Uma sequência de uma vitória contra o Vasco e segurar um empate contra o Flamengo, de quem já estava tão pressionado nesse comando do Fluminense. Chamou a atenção também, o Guga fala sobre a questão física, né? E dos dois lados as equipes sofreram. A gente tem imagens também do Alexandro, que foi substituído no início do jogo com um incômodo na coxa. A gente está vendo as imagens, então, da substituição. O Ayrton Lucas ali dentro de campo já. E o Thiago Silva. A gente também tem imagens do capitão do Fluminense, sentiu dores no pé esquerdo. No final ali do primeiro tempo. Em 2024 ele ficou mais de um mês ali sem jogar por causa de uma lesão no calcanhar esquerdo. Não necessariamente naquele trecho que a gente ouviu do Guga, mas seguindo a entrevista, Elton, o Guga falou assim, o gramado, o campo estava muito duro. E isso pesa muito para os jogadores, porque os jogadores saíram com muitas dores do gramado. Então, que isso pode ter sido até eu aqui fazendo um diagnóstico, obviamente, na interpretação do próprio Thiago Silva, que ele sai até reclamando, apontando para o chão, de como o gramado também pode ter prejudicado fisicamente as equipes. Depois ele até falou que sentiu a sola do pé, né? Justamente por conta do piso um pouco mais pesado. Isso foi levado em consideração. A questão do Alexandre foi uma questão muscular, né? Questão na coxa. O Felipe Luiz até disse que tirou ele mais cedo até para não agravar e aí tentar se recuperar o mais rápido possível. O calor também foi citado, né, nesse confronto e realmente essa época do ano faz muito calor em grande parte do Brasil. Mas um gramado pesado também influencia no jogo, né, Mari? A gente viu isso acontecer. O parêntese que eu faço em relação ao que disse o Guga falou que deveriam olhar melhor para o calendário, né, e entender alguns cenários, né, que a gente vive nesse início de temporada. Concordo, inclusive com essas transferências de mandos de campo para outros estados do Brasil, né? O campeonato é do Rio de Janeiro, mas tem jogo no Nordeste, tem jogo no Norte, né? Tem jogo em Minas Gerais, enfim. A gente tem visto realmente um campeonato bem brasileiro. E, obviamente, que essa logística em início de ano prejudica também a recuperação. Não é só a questão do calendário ter jogo 4 e domingo, de ter clássico o tempo inteiro. É também como você gerencia esse campeonato fazendo um jogo numa cidade tão distante do Rio de Janeiro, com pouco tempo de recuperação, sendo 2 clássicos, né, um no meio de semana e um no fim de semana. Isso conta também, obviamente. O Guga fala sobre a viagem, né? 4 da manhã. Tá aí, nação, mais um corte aqui do canal pra vocês, cara. Na vitória, no empate, na derrota, vou estar aqui pra trazer o que a imprensa fala do Flamengo, tá? Esse jogo foi ruim, foi sofrível. Cara, principalmente no primeiro tempo, né? Chegou uma altura do jogo no primeiro tempo que tinha uma finalização pra cada lado. Eu falei, meu Deus, que tédio, que jogo chato. E foi chato. Muita discussão no primeiro tempo, muitas faltas. A equipe do Fluminense só queria bater. Os caras queriam arrumar confusão, cara, pra ter jogador expulso, sei lá qual que era a intenção deles, porque na bola eles não conseguem, né? É o que o Felipe Luiz falou, é mais fácil você destruir do que você construir. É difícil criar, né? Só que destruir é fácil, né? Você chega na pancada e desmonta o jogador adversário e para a jogada ali, beleza, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que esse jogo aí seja um jogo fora da curva e que quarta-feira a gente possa voltar à vitória aí em cima do Botafogo. De novo, hein? Flamengo e Botafogo, quarta-feira. Vamos pra cima, vamos pra dentro. Valeu, tamo juntos.
Saudações rubro-negras, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!